Dois parlamentares paranaenses participaram da reunião emergencial de Lula com ministros e líderes da Câmara Federal. No encontro, o governo evitou falar da mudança da meta fiscal e disse que quer um esforço para aumentar a arrecadação. A reunião feita ontem à tarde no Palácio do Planalto, em Brasília, foi a maior já feita entre o presidente da República e deputados. Além do próprio Lula, também estiveram presentes 9 ministros e 42 lideranças da Casa Legislativa. Entre os parlamentares que participaram do encontro estavam 2 paranaenses, o Zeca Dirceu do PT, na Câmara, e a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Entre os assuntos discutidos está uma pauta prioritária que deve ser analisada e votada no Congresso nos próximos meses. A maior parte dos projetos tem o objetivo de ampliar a arrecadação de impostos em um curto prazo, sem aumentar a carga tributária. Entre eles, a reforma tributária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a Lei Orçamentária Anual e o novo regime jurídico para o crédito fiscal decorrente de subvenção. Ao fim da reunião, os políticos evitaram falar diretamente da meta fiscal para o próximo ano e se concentraram em confirmar que o foco está em ampliar a arrecadação. A necessidade de engordar o cofre da União também é uma tentativa de evitar corte de gastos já no começo do próximo ano. E como 2024 vai ter disputa de eleições municipais, o contingenciamento de despesas pode vir a impactar politicamente no resultado das eleições. A previsão é de que na próxima semana o encontro de Lula seja feito com a presença de senadores da base do governo e também de lideranças da casa. Tá aí, né? É claro que ele não vai cumprir a meta fiscal. É claro que ele não vai cumprir a meta fiscal. E isso surpreendeu 0 pessoas. Quem acreditava que o Lula teria algum compromisso com as contas públicas era quem torcia demais, mas tinha que torcer demais, porque quer saber, ele não mentiu sobre isso. Ele não mentiu sobre isso, eu lembro aqui. Quantas vezes dissemos aqui, Pedroso, olha, o plano econômico do Lula tem furo. Ele não está dizendo o que ele vai fazer, ele não detalhou propostas. Isso já dava sinais, né, de que o partido não aprendeu com os erros do passado e que isso iria dificultar sim o processo de cobrança de desempenho se ele fosse eleito. Porque acontece o seguinte, se na campanha você faz promessas e não detalha como vai alcançar os objetivos, o cheque é em branco. E foi o que aconteceu. Ele já nem tinha assumido e na transição pediu alguns bilhões para gastar. Aí virou ano, ele demorou quanto tempo? Quanto tempo o governo Lula demorou para tirar o teto de gastos, que eles não queriam, né, que na verdade é ali a responsabilidade fiscal do governo, e criar o tal arcabouço fiscal, que é ruim. A imprensa passa o pano dizendo, não, poderia ser pior. Não, é ruim. É ruim. Perto do que a gente tinha, ele é pior. Ele é ruim. E nem isso vai cumprir. E fica o Haddad, a minha impressão que ele está pregando o deserto, Pedroso. Ele fica ali falando, e aí eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida de fato genuína. Eu não sei se o Haddad está só abandonado, porque tem lá a briga com o Rui Costa da Casa Civil, nós já explicamos isso aqui, o Rui Costa quer ser o próximo presidente, e o Haddad, para ele, é uma ameaça, então eles ficam ali se cutucando, né? Tem isso. Mas eu também não sei se o PT não faz isso de forma deliberada, Pedroso. Olha, a gente faz o que quer, deixa o Haddad ali como o bobo da corte, sim, dispondo com jornalistas, inclusive, ele fica falando, e o mercado olha pro Haddad na esperança de que ele vai resolver, e todo mundo vai sendo enganado igual. É o Lula não está escutando o Haddad, mas olha, deixa o Haddad lá que daqui a pouco ele vai ser convencido, né? E sabe o Sambarilov? É o Sambarilov. Não, eu tenho que gastar com o social, mas o Haddad está lá, ele está olhando, né? E aí chega o pessoal da esquerda, não, o Haddad é um menino bobo, deixa aqui que eu toco. Aí chega o mercado, não, o Haddad está aqui, o Haddad vai tocar e vai levando na flauta. Um país como o nosso, né, uma das maiores economias do mundo, né, que tem um governo gastador, só cria ministérios, estão falando agora em criar de verdade o Ministério da Segurança Pública, será separado da Justiça, é mais um ministério, e assim a gente vai indo. É muito gasto, Pedroso, e ninguém quer olhar o tamanho da conta. Olha só, eu não duvido que o Haddad esteja se prestando esse tipo de serviço. Alguém que vinha a Curitiba
todas as segundas-feiras pedir bênção ali, ficar gritando bom dia, presidente Lula, tem uma disposição de muita coisa, fatos que eu não faria. Agora, falando dessa reunião, era uma reunião da vergonha. Porque o Marek falou aqui da conta, que ninguém olha para a conta, a gente tem que começar a olhar. Em 93, 94, a carga tributária total do Brasil, queridos ouvintes, estava ali em 25% do PIB. Pensa o seguinte, 1/4 de tudo que o país gerava de riqueza era tomado pelo governo, 25%. Hoje, né, a gente olhando para a carga tributária total, a gente chegou a mais de 33% do PIB, ou seja, 1/3 do que é produzido é arrancado e levado pelo governo. Então, é uma questão que o brasileiro ele tem que olhar no espelho e começar a decidir. É correto que 1/3 de tudo que é gerado no Brasil vá para o governo? E mais do que isso, se os brasileiros considerarem que é legítimo, é correto também quando eles ficam falando que é para obras e tudo mais, a gente não ter a resposta de quais são as obras, quais são os investimentos. Porque quando você fala que vai furar o teto, Mark, que você percebe que eles estão ali muito animados, daqui a pouco vai chegar e vocês vão perceber que eles vão começar a falar em aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário, vão falar em mais emendas, que vão virar ali tratores, obra em asfalto em fazenda de ministro. É isso. Além de gastar muito, nós gastamos muito mal. E o Brasil fica patinando nessa lama. Então, ao invés de engordar ainda mais o caixa da União, que já parece com um grau de obesidade altíssimo, a gente tem que começar a falar em apertar a cinta. Para terminar esse assunto, Pedroso, tem uma boa entrevista do Alexandre Schwartzman, que é ex-diretor do Banco Central, e ele até, entre aspas, brinca com a situação, dizendo que o arcabouço fiscal bateu um recorde. Ele está desfeito antes de começar a operar. Ou seja, demoraram, fizeram um projeto ruim e ainda não vão implementar nem esse projeto ruim. E qual que é a avaliação dele, que é um economista muito respeitado mundialmente, que essas sinalizações do governo na área fiscal vão levar inevitavelmente o país a um cenário de inflação mais alta, juros elevados e crescimento menor. 3 itens que afetam principalmente quem? Os mais pobres, que é quem o governo diz defender. Você veja, quem que sofre mais com a inflação é o mais pobre, porque sobe o preço do alimento, do transporte, ele tem que deixar de comer a carne e comprar o ovo, ele troca a marca boa pela mais barata. O juro elevado impede a população mais pobre de ter acesso a bens de consumo duráveis, a quem sabe comprar um carro, comprar a casa. Aí o crescimento menor, né? Aí todo mundo vai se dar mal nisso, mas o mais pobre também, porque se tiver crescimento menor tem menos geração de empregos. De novo. Então você veja, parece aqui, Pedro, eu faço questão de falar isso, que a gente está falando uma coisa que está abstrata. Lá na estratosfera, não, mas isso aí, números de Brasília, é isso, o governo tem que ajudar as pessoas, que o PT bem disso. Não, o PT tem que ajudar as pessoas, é o investimento social, mas não conta o custo, que é nefasto muitas vezes para o próprio investimento social. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, estão te dando com uma mão e vou tirar com a outra. É isso, Pedro. É isso. Querem aprender o que isso significa? Quem já viajou para a Argentina, pergunta para os argentinos. Lá eles têm todos os benefícios do mundo. Lá o governo não corta gastos nenhum, gasta como se não houvesse amanhã. Mas é isso. Eles contrataram uma inflação gigante. Nesse mesmo período que eu fiz o histórico da nossa carga tributária, dá para a gente olhar o que aconteceu do Menem para cá e os argentinos podem contar o que eles lembram dessa gastança toda. Antes lá o peso valia 1 peso por $1. Pergunta para eles agora quantos pesos eles precisam para ter algum dólar na mão.